que é o primeiro passo para eu desenvolver um projeto como esse daqui dentro do Civil 3D? O primeiro passo é uma topografia bem feita. O primeiro passo é a topografia bem feita. Por quê? Porque eu preciso ter um levantamento de qualidade feito em campo, um levantamento topográfico de qualidade feito em campo, certo? Qualidade no processamento dos dados e qualidade no tratamento dentro do Civil 3D. Esses 3 passos aqui dentro do Civil 3D. Perfeito? Eu vou precisar desses 3 passos. Então, o que é a qualidade no levantamento de campo? Vem cá entender comigo, pessoal. Essa imagem que você está vendo aqui na minha tela, essas curvas de nível, elas vieram de um levantamento topográfico. Vou dar outro exemplo aqui para ficar mais claro para vocês. Vou dar outro exemplo aqui para ficar ainda mais claro. Vou dar outro exemplo aqui para ficar ainda mais claro aqui para vocês. Tá? Deixa eu só abrir um arquivo aqui para explicar para vocês aqui, principalmente os iniciantes, porque eu vi aqui, eu fiz uma enquete com vocês e 52% das pessoas, na verdade ali quase 100%, né? 52 mais 43 ali, estão ali num nível básico ou não sabe nada ainda. Então eu vou te explicar aqui desde os conceitos mais basicões aqui até os conceitos mais avançados. Então isso que você está vendo aqui na minha tela é o quê? É um levantamento topográfico. Então a primeira coisa que eu preciso é de uma topografia bem feita. Pessoal, o primeiro passo de um projeto de infraestrutura é uma topografia bem feita. Certo? É uma topografia bem feita. Então, a qualidade no levantamento em campo. O que é um levantamento topográfico, pessoal? Esse levantamento aqui, tá vendo esse arquivo? Ele é o levantamento topográfico que deu origem a esse projeto aqui. Certo? Ele deu origem a esse projeto. Então, se você observar, tem vários pontinhos aqui. Esses pontinhos são pontinhos que o topógrafo foi lá em campo e cadastrou lá em campo. Ou seja, ele levou o equipamento dele lá em campo, cadastrou e a gente importou as informações aqui para dentro do Civil 3D. Certo? E esse levantamento, ele precisa ser bem feito desde a etapa lá de campo. Então, a gente recebe os dados brutos, né, da topografia, a gente chama de dados brutos, e depois importa isso no Civil 3D. Se esses dados brutos tiverem uma qualidade ruim, cara, esquece, o seu projeto vai ficar ruim. O seu projeto vai ficar ruim. Perfeito? Você precisa de qualidade no processamento dos dados. Ou seja, depois que traz os levantamentos de campo, precisa calcular e ajustar e refinar esses dados. Então precisa ser bem feito também. O topógrafo precisa fazer esses cálculos. Se fizer errado, se o ajustamento fizer errado, o seu projeto vai sair errado. Porque a base é a topografia. Se errar a topografia, não adianta. Eu costumo dizer que a topografia é igual à fundação de um prédio. O prédio pode estar com uma fachada linda, bonito e tal, mas se a fundação estiver ruim, uma hora ou outra vai dar merda. Tá mal feito. E a qualidade no tratamento desses dados dentro do Civil 3D, que é o ajustamento desse levantamento dentro do Civil 3D. Então isso que você está vendo aqui, pessoal, esse daqui já está ajustado. Esse levantamento já está ajustado. Percebe que ele mostra o meu terreno como se eu tivesse tirado uma imagem em 3D dele. Eu tenho uma rua que passa aqui, né, uma área mais plana, né, como se fosse uma estrada. Aqui embaixo tem uma outra área mais plana. Aqui eu tenho um talude, tá vendo? Aqui eu tenho uma valeta de drenagem e aqui em cima eu tenho o meu terreno. Percebe que eu tenho a conformação do meu terreno aqui, natural? E isso só é possível depois que a gente faz esse ajustamento, pessoal. Esse ajustamento. Então esse é o primeiro passo. Certo? Esse é o primeiro passo do nosso projeto ali. E o segundo passo, pessoal? O segundo passo é a gente começar a usar as duas ferramentas separadas e saber também unir as duas ferramentas quando necessários dentro do Civil 3D. Dentro do Civil 3D, a gente tem duas ferramentas que a gente vai usar agora para desenvolver projetos de terraplenagem. Certo? A gente tem duas ferramentas para poder desenvolver projetos de terraplenagem. A gente tem os corredores e a gente tem os gradings. Certo? Os corredores, né, a ferramenta corredor do Civil 3D, geralmente, a palavra geralmente ela tem que ser muito bem aplicada aqui, porque ela não é exclusivamente, geralmente ela é usada para projetos lineares. O que são projetos lineares? Ruas, avenidas, rodovias. E os gradings são geralmente usados para projetos de áreas isoladas.
Então, esse exemplo que eu mostrei aqui para vocês, eu usei a ferramenta Grading, que é essa ferramenta que está aqui. A gente vai usar ela daqui a pouco. Perfeito? Então, precisa entender essas duas ferramentas. Então, às vezes, a gente, inclusive, até une essas duas ferramentas. A gente junta essas duas ferramentas no projeto para fazer ainda, né, a bala de prata ali, para fazer o projeto perfeito. Eu preciso usar as duas ferramentas às vezes. Então a gente precisa entender para que serve cada uma delas em cada dos momentos e também precisa saber unir essas duas ferramentas.